Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da nossa. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei meu Deus, pra casa eu vou. Graça e paz, mais uma vez, irmãos, muito bom estar com vocês nesse momento para celebrarmos mais um culto, para darmos graças ao Senhor, orarmos ao Senhor também, levando a Ele nossos pedidos, nossas súplicas e meditarmos na palavra do Senhor. Estamos falando aqui da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, e queremos, através desta palavra, através desta igreja, abençoar a sua vida, a vida dos nossos irmãos que estão assistindo online, que estão aí através da internet também celebrando conosco, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de verem esse vídeo e ouvirem esta palavra, desde já o nosso pedido ao Senhor, nosso bom Deus, que te abençoe, te guarde e te oriente em todo o proceder. Amém? Queremos fazer uma leitura bíblica, se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao verso 5, e em seguida nós vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Convido você a ler conosco, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado, rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Vamos orar e pedir a bênção do Senhor, que possamos usar bem estas armas, como diz Paulo, armas da nossa milícia que hoje em dia a palavra tem tido mais uma conotação negativa do que positiva, mas a palavra milícia, ela significa o que é referente aos militares, e ela tomou também a conotação daquilo que é um exército, um batalhão, e por isso Paulo, ao falar aos cristãos ali de Coríntio, ele fala que somos um exército de Deus, um batalhão de Deus, e que as armas que nós usamos não são a de um exército comum, de uma milícia comum, mas são as armas que Deus nos deu, as poderosas em Cristo, a palavra, a oração, acima de tudo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Coloque agora diante do Senhor o seu pedido, a sua necessidade. Nós queremos interceder por você e com você neste momento. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade, Pai, obrigado por podermos chegarmos ao seu trono de graça. E obrigado, Senhor, pelas armas que o Senhor tem nos disposto e colocado em nossas mãos para a nossa luta diária, para a nossa luta pela vida, pela fé, Senhor. Que o Senhor esteja a cada dia nos renovando o nosso armamento em Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, com a Tua graça e através do Teu poder, alcançar as vitórias que o Senhor tem para nós aqui
e por fim a vida eterna. Pai, rogamos desde já, Senhor, toma a vida, toma o pedido, toma a aflição, talvez a angústia desta pessoa, deste irmão que pode estar preocupado, Senhor, seja com a sua saúde ou de algum familiar, nesse tempo de pandemia que ainda estamos vivenciando, que na sua misericórdia o Senhor esteja agora tomando a oração do teu servo, socorrendo, curando, restaurando, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Pai, não só nesta questão do vírus, mas qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer luta física que o teu servo, a tua serva tem enfrentado, seja pessoalmente ou na sua família, ou mesmo lembrando agora de um amigo, de um conhecido que necessita de uma visitação. Nós apresentamos agora estas vidas, apresentamos esses nomes na tua presença, que o Senhor os visite, que o Senhor os toque, que o Senhor os cure, que o Senhor os dirija no tratamento, se necessário, e os restaure para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoamos também os teus servos que estão nas suas lutas de relacionamento, nas suas lutas financeiras, nas suas lutas, às vezes, procurando um novo trabalho, uma porta de emprego, de sustento para sua família. Pai, nesse momento, o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja abrindo as portas certas, fechando as erradas, e em Cristo Jesus, ó Deus, suprindo toda necessidade, ó Deus, operando poderosamente, usando, se necessário, Senhor, os teus servos, as tuas servas, aonde estiverem. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, esse momento de reflexão, que a tua palavra possa encontrar guarida nos corações e fazer aquilo para que ela foi enviada. Senhor, abençoa os líderes dessa igreja, pastor Lopes, pastor Almir, a junta de oficiais, e a cada irmão, cada irmã que tem, ó Deus, abençoado esta igreja com a sua presença, com a sua vida, com as suas posses, que o Senhor esteja recompensando e em Cristo Jesus, abençoando abundantemente. Pai, ser conosco nesse dia, ser conosco nesta celebração, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós vamos então adorar ao Senhor com alguns cânticos e em seguida já voltamos para a nossa meditação. Bem, até já. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, juntas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mesmo ao vires outros com seu ouro e bens, lembra que um tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver
sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você brilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Graça e paz mais uma vez, prezado irmão, irmã, querido ouvinte, querido assistente que está podendo nesse momento visualizar também aí a nossa imagem, além de ouvir. Queremos desde já saudá-lo e nós vamos então, na continuidade dessa nossa celebração, desse nosso culto, meditar na palavra. E eu o convido a abrir aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. O tema dessa mensagem é Vencendo as Lutas. A vida cristã, por alguns, é comparado a uma luta. Não que seja um mar de sofrimento, um mar de angústias, mas é uma luta que precisamos desenvolvê-la e saber que a desenvolvemos.
né? Tem um livro até muito bom sobre esse assunto, de um psiquiatra inglês chamado John White, e ele escreveu vários livros. Um dos livros, ele que é psiquiatra, escreveu sobre a questão da depressão, chamado Máscara da Melancolia, que é um livro muito bom. Mas ele também é um cristão, é um líder cristão ali na Inglaterra, e da sua perspectiva, então, cristã também, ele escreveu vários livros sobre a nossa vida cristã. E um deles é justamente que traz esse título, A Luta, né? Onde ele descreve esse aspecto do nosso cristianismo, que o nosso cristianismo é um grande benefício para a nossa vida, nos traz inúmeras bênçãos e recursos aqui, mas acima de tudo também não é um mar de rosas. As lutas que são inerentes à nossa vida, assim como todo mundo tem as suas lutas. Cremos que é melhor ter uma luta maior até, tendo Deus ao nosso lado, do que ter uma pequena luta, mas sem Deus na nossa vida. Então, é importante nós estarmos com o Senhor, mas também sabermos que temos as nossas lutas inerentes à nossa vida, né? Assim como usamos muito o exemplo ali da lagarta, que no seu casulo às vezes luta para ser, né, para se transformar, sair do casulo e se transformar numa borboleta, e que não pode haver uma ajuda externa. Ela tem que fazer isso, porque senão ela não se desenvolve o suficiente para apreciar e vivenciar a próxima etapa da sua vida. E nós, como cristãos, também temos as nossas lutas inerentes à nossa vida, inerentes à nossa vida cristã, e que devemos saber que a temos e saber enfrentá-las e vivenciar da melhor maneira para podermos vencê-la, né? E nesse texto que nós vamos ler, fala justamente disso, alguns aspectos dessa luta. É o chamado de Moisés, né? Ou podemos até falar o rechamado de Moisés, quando Deus o chama para libertar o povo do Egito, e algumas lutas que ele enfrenta ali, lutas espirituais e físicas mesmo, né? Então vamos ler esse texto. Em seguida, né, vamos meditar na palavra para a gente tirar aqui alguns princípios e alguns recursos para que nos fortaleçam nessa caminhada e possamos vencer essas lutas. Amém? O texto, repetindo, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora que virarei para lá e verei essa estranha visão. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu o lugar, temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato, tenho visto ali a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios o oprimem. Vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e pedimos mais uma vez que o Espírito Santo esteja agora, Senhor, visitando, ó Deus, cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que está podendo, ó Deus, assistir esse vídeo e abençoá-la, Senhor, com a tua palavra, ministrando a sua mente, ao seu espírito, segundo a necessidade dessa pessoa e segundo, ó Deus, a tua boa vontade. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você puder, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos depois passar em alguns outros versículos nos capítulos mais à frente também. Por quê? Porque queremos discorrer sobre algumas dessas lutas, né, que Moisés vivenciou para tirar o povo ali do Egito. Como eu disse, as nossas lutas, elas são inerentes à nossa vida e é melhor ter o Senhor ao nosso lado, porque o fato de não tê-lo também não significa que não teremos lutas. E é melhor nós estarmos com o Senhor nas nossas lutas, ainda que ao decidirmos caminhar com o Senhor, algumas novas lutas aparecem, né? Cremos que não podemos, na nossa vida, declarar ou mesmo responsabilizar o diabo por tudo de ruim que acontece. Algumas decisões erradas nossas, algumas circunstâncias que são naturais à vida, mas também nós, na experiência cristã, já percebemos que quando a pessoa busca o Senhor para vir para o caminho do Senhor, quando estamos orando por aquela pessoa, estamos evangelizando, ou às vezes mesmo fazendo já um discipulado com essa pessoa, em muitos casos, sim, há às vezes uma opressão maior, há uma luta espiritual maior, porque o diabo já perdeu essa vida. Na verdade, ele já perdeu todas as vidas quando Jesus na cruz nos comprou a todos nós. Mas o diabo, ele tenta de todas as maneiras nos enganar, dizendo que não, que às vezes não vale a pena, que às vezes nós não fomos realmente perdoados, nós não merecemos estar com Deus pelo que fizemos. E então há uma certa luta espiritual, há uma certa dificuldade que às vezes enfrentamos nessa luta para nós prosseguirmos, mas o Senhor está conosco e o Senhor é que nos capacita a vencer e vivenciar esta luta. Essa foi a experiência de Moisés aqui, e Moisés, ele teve aqui o que nós podemos chamar aqui de um rechamado. Moisés já tinha tido um chamado de Deus específico há cerca de 40 anos atrás na sua vida, e Moisés aceitou aquele chamado, mas ele tentou, pelo que entendemos lá do texto primeiro, tentou fazer tudo isso nas suas próprias forças, segundo ele achava que deveria fazer, podemos até dizer assim, usando as suas armas naturais, né? E não deu muito certo. Moisés foi para o povo, ele tentou até defender um dos hebreus, na luta matou o egípcio, tentou esconder o corpo, daí já se confundiu, precisou fugir e ele falou, fracassei. E voltou e foi se refugiar no deserto e ficou ali por 40 anos quase nesta vida de pastoreando os rebanhos ali de ovelhas realmente e ficou nesse tempo até que Deus o chama novamente, lhe dá essa missão e Moisés,
volta lá para libertar o povo do Egito, tem ouvido o clamor, a angústia, o sofrimento desse povo. Moisés até se sente incapacitado para esta obra e, como é natural a todos nós, né, quando Deus nos chama para o seguirmos, não só para o seguirmos, mas muitas vezes para participarmos ativamente da sua obra, e nós nos sentimos totalmente incapacitados. Senhor, já falhei, já tentei, né, não deu certo, mas muitas vezes não foi por falta da ajuda do Senhor, foi porque às vezes nós não atentamos em algumas armadilhas, às vezes, mas também porque não nos agarramos na confiança de que nós realmente não conseguiríamos, mas o Senhor em nós, na confiança e no poder do Senhor, nós poderíamos prevalecer. E foi o que aconteceu com Moisés. Deus o chamou, né, para libertar aquele povo e para vencer e alcançar aquele propósito que Deus tinha para a vida dele. Apesar de Moisés não estar um pouco inseguro, mas Moisés tinha ainda a plena confiança no Senhor, tinha a confiança de que esse era o seu Senhor. Nós vemos aqui no verso 10 do capítulo 3, que Moisés, Deus o chama, e do verso 10 até o 14, Moisés tenta, então, relutar um pouco. Mas no verso 14, diz aqui que Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Né? Então, aqui teologicamente é uma questão de, esse é o nome de Deus, Javé, eu sou, né, na transliteração, mas acima de tudo entendemos que é aquela convicção de que Deus está conosco, né? Quando Isaías profetizou a respeito de Jesus, ele disse que o seu nome seria Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Então, eu e você precisamos ter a convicção de Deus. Esta convicção de Deus, o Deus da Bíblia, ela nos traz também valores que devemos prosseguir durante a nossa vida. Quais valores? Né? Da honestidade, da benignidade, do domínio próprio, que são valores importantes para a nossa vida no transcorrer dela. Alguns especialistas aí até do comportamento humano, eles falam da importância de, antes até de nós objetivarmos um sonho, um projeto, um alvo para a nossa vida, é importante nós estabelecermos os nossos valores, porque senão pode acontecer o que aconteceu com Moisés a primeira vez. Né? Quais eram os valores? Não, eu vou lá libertar o povo, mas ele talvez não qualificou alguns valores, né? E ele tentou então fazer na sua força, tentou fazer abruptamente e acabou errando. E quando nós estabelecemos os valores, né? Olha, é isso que eu penso, é isso que eu creio, eu quero chegar em determinado local, eu quero chegar em determinado objetivo na minha vida, mas eu faço isso que eu creio e isso que eu não faço, estas coisas, porque eu também creio que não devo fazê-las. Isso é importante. Então, esta convicção de quem é o Deus a quem eu sirvo, quais os valores desse Deus. E Deus falou com Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Disse assim, de uma certa maneira: olha, você tem que confiar em mim, confiar em quem eu sou. Ou seja, ter esta convicção da verdade, da veracidade da palavra de Deus sobre a nossa vida. E quando nós temos isso é o alicerce que vai nos ajudar a vencer as lutas da nossa vida. E como nós até lemos
no início dessa celebração, desse culto, a palavra do apóstolo Paulo. Como é que nós podemos vencer essas lutas? Com as armas, não as mesmas armas que o mundo usa para suas lutas, suas dificuldades, mas acima de tudo, as armas de Deus, as armas que Paulo descreve lá em Efésios, né? A palavra de Deus, a oração, a fé e o discernimento também da presença, pela presença do Espírito Santo em nós, é que nos ajuda a relembrar a palavra de Deus, a ter consciência e também nos ajuda a enfrentar, a lutar, a ter convicção em algumas coisas, dizendo sim, sim, não, não, e podermos então perseverar naquilo que é o nosso objetivo, que é nós, como diz a palavra, sermos vencedores. Paulo também usa uma expressão lá em Romanos que é interessante, ele diz que somos mais do que vencedores. Há algumas interpretações do que significa mais do que vencedores. Uma que eu já ouvi, que eu acho interessante, que eu acho que é bem, vamos dizer assim, significativa, representativa para esse mais que vencedores, é que nós vencemos, mas nós não queremos vencer sozinhos. Nós temos que vencer levando outros também à vitória. E é esse o contexto que Moisés vivencia. Ele venceu, né? Ele sai do Egito, mas ele não sai sozinho. Ele leva outros com ele, e porque agora ele confiou no Senhor, na palavra que o Senhor lhe deu, na orientação que o Senhor lhe deu, seguiu aqueles valores, aqueles princípios e deixou que Deus fosse operando e conduzindo as coisas, então, para que isso acontecesse, né? Algumas lutas aqui, só para a gente mencionar também, que Moisés enfrentou nesse caminho. No capítulo 5 e 6, se você ler, nós não vamos ler todo aqui, mas no capítulo 5, no verso 6 a 7, depois que Deus chama Moisés, então Moisés vai falar com o faraó a respeito de que eles querem sair da terra para ir adorar ao seu Deus. Eles não falam que estarão indo embora, nós vamos sair, vamos adorar a Deus fora daqui. Faraó não gosta dessa ideia. E no capítulo 5 ele diz assim, verso 6: Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestem ontem e anteontem. Eles mesmos vão e colham para si a palha. Deles, porém, exigireis a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuireis dela. Eles estão ociosos. É por isso que clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Quando nós estamos buscando a Deus, pode haver pessoas que nos interpretem errado, pessoas que falem mal desta busca, pessoas que nos criticam. Haverá alguns que nos abençoarão, mas talvez nesse contexto o Satanás até usa também algumas para tentarem nos tirar desse caminho, nos desistirmos da ideia de seguirmos ao Senhor, de continuarmos com o Senhor, que vale a pena estar com o nosso Deus. E foi assim o que aconteceu, né? Moisés falou com o faraó e Faraó disse: não, eles estão preguiçosos. Então, além deles ter que cumprirem a cota de tijolos, eles têm que agora arrumar a palha, não vamos mais mandar. E isso acontece muitas vezes na vida de nós, no nosso transcorrer da vida. Muitas vezes a luta, a opressão, às vezes você fala: poxa, agora que eu estou buscando a Deus, ou agora que eu estou orando por essa pessoa, parece que as coisas pioraram. Pode acontecer não só pessoalmente com você, mas às vezes você começa a orar por determinada pessoa, você começa a orar por algum familiar mais especificamente,
tendo uma luta espiritual, clamando, reivindicando aquela salvação, aquela vida que Jesus já consumou na cruz, mas que o diabo mantém ainda enganado. E então, muitas vezes parece que um aferrecimento, às vezes parece que o coração da pessoa ficou ainda mais duro, parece que Satanás até o tenta levar por outros caminhos mais perigosos. E eu até quando começo a orar também mais especificamente por alguma vida para a salvação, eu tenho incluído na minha oração também que o Senhor abençoe, o Senhor salve, mas que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor guarde aquela vida do inimigo, para que o inimigo não prejudique aquela vida. Então tenho incluído isso na minha oração, porque às vezes a luta, ela às vezes se aferrece. Então, temos que ter essa consciência, mas também não é para termos medo. Não vamos, então, orar por essa pessoa, não vamos lutar, essa pessoa é difícil e a coisa pode piorar. Não, irmãos, Deus está no controle. Se fosse assim, Moisés teria falado, olha, então é melhor eu não ir, é melhor não mexer nisso, vai dar problema, Faraó não vai gostar, de repente pode piorar a situação, como realmente a princípio piorou, mas piorou porque era uma luta que estava se desenvolvendo e que Deus já tinha determinado a vitória. E assim como Jesus na cruz já comprou a nossa vida, ele já determinou esta vitória quando nós começamos essas batalhas. E é necessário, então, que tenhamos a confiança e perseveramos, mesmo que a luta ela aumente momentaneamente. Então, termos essa consciência, mas sabermos que Deus é conosco. Outra coisa que encontramos aqui é que quando também estamos nesse progresso da vida espiritual, ou mesmo às vezes já há algum tempo na nossa vida espiritual, ou anos, né? Algumas vezes o inimigo da nossa vida, ele tenta nos desvirtuar desta caminhada, mas muitas vezes acontece principalmente no princípio, né? Aquela pressão às vezes dos amigos, aquela pressão da família, que está sendo usada nesse momento para que a gente não mude muito os nossos hábitos. É bom crer em Deus, é bom seguir Jesus, é bom realmente ir na igreja, amém, né? Ouvir, tudo isso. Às vezes a pessoa apoia, mas diz, mas não vai se tornar um fanático, não vai começar a falar de Jesus, não vai querer falar aqui dos meus maus hábitos. E realmente a gente tem que ter muita sabedoria para começar evangelizar até. Não estamos dizendo que não deve, mas que peça sabedoria, porque às vezes quando a gente se converte, a gente quer corrigir tudo. E Deus não foi assim conosco. Deus foi trabalhando e nós mesmos, com a sua graça, é que fomos deixando os maus hábitos. Mas sempre aparece aqueles, né, que, como até aqui, no texto de Moisés, lá no capítulo 8, verso 25, depois que Deus enviou algumas pragas, porque Faraó não permitia a saída deles, Faraó, já depois de sofrer com 4, 5 pragas, né, do sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, Faraó chama Moisés e diz a ele, então vai e ofereça os sacrifícios que vocês querem oferecer ao vosso Deus, mas nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus o que é a abominação dos egípcios? E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Devemos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenar. Ou seja, a primeira negociação que Faraó tentou fazer com Moisés é que ele disse, olha, tá bom, vocês querem ir oferecer sacrifício? Não, mas oferece aqui mesmo. De uma certa maneira, isso traz para nós esse relativismo que algumas pessoas também
querem nos conduzir na vida cristã, né? Ou seja, olha, você vai ser um crente, você vai ser um cristão agora, mas não precisa mudar os seus hábitos, não precisa se afastar de alguns lugares ou algumas circunstâncias, né? Ou seja, nos manter naquele mesmo padrão. E que não estamos dizendo que devemos nos afastar de familiares, isto. Mas algumas coisas, alguns hábitos, nós vamos ter que tomar posição e dizer, olha, antes eu fazia isso, mas não quero mais, não preciso mais, não desejo mais viver nesta prática ou neste hábito. Algumas companhias, você não vai abandoná-las, mas talvez você não vai vivenciar aqueles mesmos hábitos que você o fazia com estas pessoas. E isso é importante, porque agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, e você tem novos desejos, e que esses desejos produzirão novos hábitos, né? Eu todo domingo, eu gostava de ir para o campo de futebol. Não há nenhum pecado ir no campo de futebol. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha o desejo de ir para a igreja e não para o campo de futebol, né? E algumas companhias que a gente ia para o futebol continuaram indo. Então, não menosprezando, mas olha, agora eu prefiro ir por aqui, né? E infelizmente há outros hábitos, às vezes até pecaminosos, que precisamos sim deixá-los no passado. Um conhecido meu, que era pastor também, ele disse que ele se converteu aos 20 anos, e logo que ele se converteu, alguém da própria igreja chegou para ele e falou assim, olha, muito bem, você está indo bem, né? Aceitou Jesus e tal, mas olha, eu sei que você é jovem, e se você der umas escapadinhas, a gente não vai te condenar por isso. E aquilo, ele sentiu que essa palavra não era de Deus. Ele falou, poxa, mas eu vim para Jesus, eu estou deixando meus maus hábitos, e a pessoa disse que se eu mantiver alguns desses, né, deu a entender, alguns errados, tá tudo bem? E ele sentiu que essa palavra não veio de Deus. Ou seja, nós precisamos sim deixar os nossos maus hábitos. Outras circunstâncias, se a gente for mais à frente um pouquinho, nós vamos ver também que lá no capítulo 10, verso 8, Faraó faz uma outra proposta a Moisés, né? No verso 8 e 10, ele diz, olha, quem que vai adorar a Deus? E Moisés diz, todo mundo. E ele diz, não, as crianças não podem ir. O que nós entendemos? Que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele também quer nos desanimar a deixarmos de ensinar as nossas crianças, de orar por elas, dizendo, não, a vida delas é delas. É claro que nós oramos, nós procuramos ensinar, e alguns, às vezes, até nesse percurso, desistem de orar pelos seus filhos, pelos seus familiares, dizem, não, há tantos anos, mas agora ele se desviou, e Satanás até traz aquela sensação, você fracassou na sua educação cristã pelo seu filho, onde ele está, onde ela está. Não, irmãos, nós temos que continuar. O inimigo vai tentar tirar as nossas crianças, vai tentar desviar os nossos filhos, mas mesmo que aparentemente ele esteja conseguindo, nós perseveramos, porque Deus é conosco e é o Senhor que vai à nossa frente. Então, não aceite essa sugestão do inimigo de, olha, eu fiz a minha parte, já entreguei na mão do Senhor, já orei no passado. Não estou dizendo para você ficar continuando, falando, chamando seu filho para a igreja ou algum parente. Não, você já falou, muito bem, mas não deixe de orar, né? A oração do justo continua podendo muito em seus efeitos, especialmente quando a gente ora por um familiar, por um filho, ou por um pai mesmo, nosso que ainda precisa de Jesus. Amém? E outra coisa ainda que Faraó tentou negociar, lá no capítulo 10, mais à frente, já vinha outras pragas, e veio a penúltima, a saraiva,
E Moisés foi falar com o faraó novamente e ele disse, não, tudo bem, pode ir vocês, pode ir 3 dias de viagem, pode levar as crianças, só não leva o seu gado. Então Moisés falou, não, temos que ir com tudo, as ovelhas, o gado, nós vamos levar tudo para adorar a Deus. E Faraó não deixou. O que nós entendemos aqui também? Que muitas vezes no transcorrer da vida cristã, alguns tentam a nos desestimular, a não contribuir com a obra do Senhor, a não participarmos com os nossos bens. E eu não estou falando simplesmente do dízimo ou da oferta, eu estou dizendo aqui que muitas vezes Deus vai usar você para, com as suas posses, abençoar alguém que necessita, ajudar uma família, fazer algo por um missionário lá fora, não sei, mas muitas vezes não, olha, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, mas uma coisa é dinheiro. Não estamos, irmãos, falando aqui e até dizemos para realmente tomar cuidado com alguns pregadores que tentam influenciar negativamente nesse aspecto financeiro, dizendo que você tem que fazer um sacrifício, isso e aquilo. Não é isso. O sacrifício nosso foi feito por Jesus na cruz e nós somos livres, mas somos livres também para abençoar com aquilo que Deus tem nos abençoado. E muitas vezes há uma opressão dizendo, olha, não, mas cuidado, não vai dar dinheiro para o pastor, não vai fazer isso e aquilo. Não, temos que ser sensatos e ver aquilo que a Bíblia nos recomenda, aquilo que o Senhor nos orienta e fazer segundo a palavra de Deus e não simplesmente por opinião de algum pregador, né? Mas depois, se nós caminharmos mais um pouquinho, nós vamos ver que, infelizmente, Faraó não deixou ir. E Deus, então, usa a última praga, que é a morte dos primogênitos, mas aqui também, eles só venceram, né? Simbolizando aqui a Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro. Na última praga, Deus recomenda que eles tomem um cordeiro, que eles sacrifiquem o cordeiro e com o sangue do cordeiro coloquem nos umbrais da porta, e essa porta então ela iria brecar o anjo da morte e nos egípcios iria entrar e na onde estivesse ali nos umbrais da porta o sangue seriam preservados e venceriam. E isso acontece, e depois que acontece então Faraó pede que eles saiam da sua terra. O que isso nos traz, irmãos, é que depois desse transcorrer aqui, dessa experiência, nós vamos ver a vida de Israel, a vinda de Jesus, as recomendações dos apóstolos, e chegamos lá no livro de Apocalipse, 64 livros depois desse, e no capítulo 12 também, nós encontramos um versículo que diz assim: eles o venceram o diabo, venceram as artimanhas, os enganos do mundo, e diz assim, eles o venceram, como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Então, irmão, nesse dia, eu quero orar com você, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida cristã, rogando que Deus já conquistou as vitórias e que elas estão aí e que muitas vezes elas terão lutas para chegar às nossas mãos, mas pela graça de Deus, Deus conosco, pelo sangue do Cordeiro, pela vitória de Jesus, nós podemos alcançá-las. Não desista da sua vida cristã, não desista de vencer as suas lutas, não desista de participar do reino de Deus através das suas posses, não desista das suas crianças ou dos seus familiares, porque Deus continua conosco. Eu sou, Deus conosco está nos ajudando e nos dando a vitória. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esta oportunidade, e queremos em nome do Senhor abençoar o teu servo, abençoar a tua serva, especialmente, ó Deus, nessa luta cristã. E se ele ainda não é um cristão, se ele
tem pensado, que o Senhor lhe dê coragem, Senhor, para abraçar a vida cristã, mesmo com as suas lutas, mesmo com as opressões, com as dificuldades, sabendo que o Senhor é conosco. Se deixarmos o Senhor operar, o Senhor vai à nossa frente e nos ajuda e nos dá as vitórias. Pai, temos muitas lutas por dentro e por fora, Senhor, lutas da mente, lutas da família, luta com as circunstâncias do mundo, mas a graça do Senhor nos concede, ó Deus, a força para vencermos a cada uma delas e alcançarmos a vitória pelo sangue do Cordeiro, Senhor. E é nessa expressão que nós abençoamos o teu servo e a tua serva e desde já te agradecemos por tudo que há de fazer nestas vidas e através destas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos agradecidos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, que nos ajuda nesta caminhada a vencermos as lutas e alcançarmos a vitória, esteja contigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão, irmã. Obrigado pela estar conosco, por estar conosco e até a próxima oportunidade. Amém? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar.